Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Quase que dá para nós ir embora já, né, irmão? Quase que já dá para nós ir para casa. Para pegar o restinho do jogo do Grêmio com o Botafogo. Ah, não. O Tom disse não. Melhor não, né, Tom? Aqui é a melhor parte, né, Tom? Que jogo, o quê? Mas, graças a Deus, uma bênção, nosso culto da manhã agora, tenho certeza que vai ser diferente, porque Deus ainda tem mais uma coisinha, mais um cadinho, né? Mais um negocinho para semear e lançar no nosso coração. Amém? Então pega a tua Bíblia, abre ela no Evangelho de João, capítulo de número 6, eu quero ler a partir do versículo de número 5. João 6, 5. Antes eu quero aqui fazer uma menção aqui a essa mesa linda aqui, ó. Glória a Deus. Sabe o que tem aqui, irmão? Quem está vendo o arroz aqui? Feijão, açúcar, farinha, macarrão, café. Café, meu Deus. Eu lembrei do dia que eu ganhei a cesta básica, irmão. Eu estava tomando um café, não tinha nem um cafezinho. Aí eu olhei no negócio, tinha um café lá. Disse, vou tomar um café hoje. Então, café. Isso aqui tudo, irmão, a gente vê alimento, comida. Mas na verdade aqui tem sorrisos, aqui tem paz, aqui tem alegria, aqui tem força, tem ânimo novo, aqui tem esperança, vidas que serão impactadas pela tua pequena ação, um gesto simples, só 1 quilo de alimento, alguém trouxe uma cesta básica ali, graças a Deus, um gesto simples que não nos custou quase nada, vai trazer esperança e alegria àqueles que precisam. Amém, irmão? Então, quando você olha aqui, imagine sorrisos, alegria, gargalhada, tranquilidade, paz, alegria, ânimo, né, renovado, para poder lutar pela vida, porque às vezes quem está passando por um problema difícil, ele não tem ânimo, e Deus nos abençoe que a gente possa oferecer isso. Amém? Deus abençoe você, tua vida, prospere a tua casa, o teu trabalho. Obrigado. Você que esqueceu, pode trazer ainda durante a semana, qualquer dia do mês, qualquer tempo. Pode trazer, abençoa. E você vai ser abençoado também, eu tenho certeza. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 5. Vamos ler. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha o que Jesus faz, irmão. Olha o que Jesus faz na vida da gente. O Jesus já tinha uma solução. Ainda assim, botou Filipe para pensar. E agora, Filipe, o que nós vamos fazer? Olha o B.O., Filipe. Olha o tanto de gente aí, cara. 5 mil homens, aproximadamente 15 mil pessoas. Jesus já sabia, já tinha solução para tudo. Ele sabia o que ia fazer, mas ele deixou Filipe sentir o peso da incapacidade. Deixou Filipe sentir o peso de não poder, de não saber. O que nós vamos fazer, Filipe? E agora, Filipe? Olha quem está do teu lado e diga assim: e agora, Filipe? E agora, Filipe? O que você vai fazer, Filipe? Vocês gostaram disso, né? Mas dizia para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Diga assim: Jesus já sabe o que vai fazer. Filipe respondeu-lhe, olha o desespero do cara, mas Jesus, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. É muito dinheiro, Jesus, é muito dinheiro. Não tem, nem que nós gaste tudo que nós temos, mas um pouco não tem como resolver. Esse problema é insanável, é incurável, não tem como resolver. Desesperou, né? Eu, no lugar de Filipe, eu fingia que estava com vontade de ter machucado, sei lá. Jesus, vou ali no banheiro, já vem. Vamos discutindo aí. Não dá, Jesus, não tem. Aí vem o outro discípulo, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe. André tentou ajudar, não conseguiu, mas tentou.
Ele diz aqui: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha que legal. Se ele fosse com mais fé, né? Talvez Jesus dizia: nunca vi tamanha fé. Porque ele apresentou um rapaz com 5 pães. É fé. Fé demais, né, irmão? Esse aqui é que fé demais. Só que depois ele já completa. Ele diz: mas que é isso para tantos? Parecia que o homem vinha com fé, veio para dar a solução. Tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Não, esquece, Jesus. Falei besteira. Que é isso para tantos? Né? Imagina, olha. Não, esquece, deleta. Quando a gente fala uma besteira por aí, né? Não, esquece, falei besteira. Nada a ver. E Jesus disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil homens, contando mais mulheres e crianças, aproximadamente 15 mil, dizem os historiadores aí. 5 mil homens, 15 mil pessoas. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Vontade, irmão. Nem um almoço hoje domingo, a gente comeu até olhar para a carne e repunar, né? Quando não repunar, não para. A gente vai comendo até repunar. Quanto eles queriam. E quando estavam saciados, buchinho cheio, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Que tem um princípio do reino de Deus de não desperdiçar, desperdício zero. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? 12 cestos cheios dos 5 pães, 12 cestos cheios que sobejaram aos que haviam comido. Amém, irmão? Eu quero só voltar no versículo 9, primeira frase. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Amém? Feche teus olhos, Pai. Fala conosco, Pai, mais uma vez, através da Tua palavra no nosso coração. Semeia princípios do reino, os Teus valores, que nós possamos entender e compreender o Teu agir, a forma de o Senhor trabalhar, o que somos e o que o Senhor é, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Fiquei bem tranquilo, mas preste atenção, não durma, por favor. Jesus, onde ele ia, as multidões o acompanhavam. Ele mesmo outro dia disse para a multidão, ele disse: vocês me procuram, vocês vêm até mim por causa do pão que perece. Ele sabia que muitos andavam atrás dele, porque sabia onde Jesus estava, tinha fartura. Porque onde Jesus está, tem bonança, tem fartura. Vou repetir. Onde Jesus está, tem fartura, irmão. Oh, glória. Tem Jesus na tua casa? Onde Jesus está, irmão, não pode ter dificuldade como aqui. Não tinha um celeiro cheio, mas Jesus está ali. Então Jesus olhou e viu que aquela grande multidão estava seguindo ele, e ele estava fazendo algo extraordinário na multidão, através da palavra dos milagres, daquilo que Deus estava operando, ou Jesus estava fazendo. E um dos discípulos, quando viu aquela multidão, disse: Senhor, já é tarde, Senhor, manda embora esses homens aí, porque senão vão passar fome. Mande que eles vão para as vilas, para as aldeias, para eles comprar comida, dispensa a eles para eles se alimentar. E aí Jesus olhou para o discípulo e disse: não, vai vocês e dá comida para eles, vai vocês e arruma alguma coisa para eles, vai vocês e alimenta eles. Olha aqui, irmão, que como não é o foco da mensagem, eu vou adiantar alguma coisinha. No final se cumpriu o que Jesus disse para os discípulos. No final, quando o discípulo olhou e disse: Senhor, como que nós vamos fazer isso? Nem 200 dinheiro, como que a gente vai? Que ordem maluca é essa, Deus?
Que ordem doida é essa de mandar a gente alimentar? Nós não conseguimos, nós não temos como alimentar. Mas no final do texto, quem é que andava com os cestos cheios servindo o povo? Quem? Quem? Os discípulos. No final eles fizeram exatamente o que Jesus mandou. Só que entre a ordem e a execução, no meio, teve um milagre. Entre a ordem e a execução, entre a ordem de Jesus e a execução dos discípulos, no meio teve um milagre. Vou falar diferente. Entre a ordem de Jesus e o cumprimento, entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa, no meio tem um milagre. Aí o discípulo ficou desesperado, porque ele não sabia, ele não contava com milagre. Ele não contava com algo extraordinário e sobrenatural. Tanto é que quando Jesus deu a ordem e disse, vá, você alimenta a multidão. O que nós vamos fazer, Felipe? Felipe, ele pensou naturalmente. Naturalmente ele disse, Senhor, não tem jeito. Essa ordem é muito grande. Como é que a gente vai alimentar? Nem todo o dinheiro, ele pensou no dinheiro, ele pensou no que fazer, dentro do aspecto do que ele pensava, do que ele sabia, do que ele conhecia, do que ele entendia, não tinha uma solução, não tinha um jeito. A ordem que Jesus deu para ele era grande demais, a ordem que Jesus deu para ele estava além do seu alcance, estava além da sua competência, estava além da sua capacidade. Então ele disse, não tem jeito, nem 200 dinheiro, vamos esquecer. É difícil demais. Mas no final Jesus cumpriu. No final ele mesmo estava com os cestos cheios. Porque quando Jesus nos manda fazer algo, irmão, Ele não está contando com nada do que nós temos, é com aquilo que Ele vai dar. É aquilo que Ele vai fazer. Mas enfim, foi lá. E aí chega depois André chega lá, como eu falei, parecia até que era um homem de fé. Até parecia que ele estava lá, crendo, acreditando, porque ele chega diante de Jesus e dá aquela ideia mais tosca que alguém podia dar. Mais nada a ver, mais louco, porque ele olha e diz, ó, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele mesmo, quando termina de falar, ele cai na realidade dele. Acho que foi um surto de fé, e daqui a pouco ele já cai na realidade, mas o que é isso para tantos? Estava indo tão bem, daqui a pouco murchou. Tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas para que serve? O que adianta? Até tem alguma coisa, mas é tão pouquinho. Até tem alguma coisa, mas é irrisório. É algo que não dá nem para levar em consideração. Tem aqui, mas não vai servir para nada. E aí Jesus, que bem sabia o que ia fazer, Jesus que bem sabia o que ia acontecer, porque ele já estava de olho naquele menino, desde o momento em que o menino começou a arrumar sua mochilinha para entrar na multidão. Irmão, não quero falar do milagre, embora tenha um milagre, mas eu quero falar desse menino. O tema da mensagem é o menino e o seu lanche. Um menininho e um lanchinho, e um grande milagre, um dos maiores milagres registrados na Bíblia Sagrada, um dos maiores milagres que Jesus realizou. Só foi possível, só aconteceu, porque naquele lugar tinha um menininho com o seu lanche, um menininho com 5 pães e 2 peixinhos. A multidão estava faminta. Depois de alimentados pela palavra, havia uma outra necessidade a ser suprida, que era a sua fome. E Jesus fez esse grande milagre só porque encontrou alguém disponível com algo a oferecer. Encontrou alguém disponível ali, aquele menino, com algo a oferecer. Um menino, 5 pães, 2 peixinhos. E o resultado foi um grande milagre. Um grande milagre. Fala de milagre, irmão. Hoje ainda falei para uma pessoa. Ele me perguntou, não me lembro mais de qual era o assunto. Mandou uma mensagem. Ele perguntou o que fez, como é que foi. Eu falei assim, cara, eu não sei. Eu sei o que aconteceu. Agora, como?
Quer dizer, eu sei que Jesus transformou água em vinho. Eu acredito que Jesus, eu sei que ele fez isso. Agora, como que ele fez? Aí, meu filho, não me pergunte esse negócio aí, não. Como que ele fez o milagre, eu não sei. Eu também às vezes fico imaginando como que Jesus fez a multiplicação. Às vezes eu fico na minha viagem aqui, né? Viajando. Ele pegou aqueles 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Como é que acontecia? O momento, ele partia o pão no meio, nascia outra metade no pão partido. Ele partia, nascia outra metade. O peixe, como é que era? Certo? Acho que quando os discípulos foram servir o pão, ele disse: que pão é esse aí? É pão fresquinho? Isso foi multiplicado agora. Esse aqui multiplicou agora, ó, está fresquinho. Né? Esse peixe também, agora, acabou de multiplicar. E o tempero é divino. Tempero divino. Como é que acontecia? Porque foi um milagre que Jesus fez na frente de todos. Não foi um truque de mágica que precisa ter um pano preto na frente. Não foi um truque de mágica que precisava de um equipamento. Não, era Jesus, o Rei da Glória. 5 pães, 2 peixinhos, um garotinho. E um grande milagre. Um grande milagre que acontecia diante dos olhos de todos. E que não foi rápido, irmão. Não foi rápido. 15 mil pessoas. 12 discípulos servindo todo aquele povaréu. Eu acho que no final de tudo os caras estavam com as pernas mole, né? De tanto andar, vai, vem. Deve ter demorado horas para atender todo mundo, para conseguir servir todo mundo. E Jesus fez aquele grande milagre. Jesus fez algo extraordinário. Os discípulos serviram o pão e o peixe. Jesus multiplicou o pão e o peixe. Mas o agente de milagres não eram os discípulos, mas era o menininho e o seu lanche. Eu quero falar desse menino hoje, porque se aquele menino não estivesse, se aquele menino não tivesse os seus 5 pães e 2 peixinhos, não tivesse oferecido, e eu quero falar sobre isso, algumas considerações a respeito daquele menino, porque a primeira coisa que nós temos que levar em consideração para nós aprendermos como Jesus age, aquele menino, ele não estava nos planos, ele não estava nos planos daquele dia, ele não foi convidado para ir lá com os seus pães e peixes. Ninguém mandou um e-mail, um zap para ele, né? Ô menininho, não esquece o pão e o peixe, que é o milagre hoje com você. Não vai faltar no culto hoje. Ele não se preparou especialmente para aquele dia. Ele não estava nos planos dos discípulos. Ele não estava no plano das pessoas. Ele não estava nos planos dos homens. Mas ele estava nos planos de Deus, e a sua atitude ficou registrada para toda a eternidade. Ele não estava nos planos. Apenas Deus, apenas Jesus é que sabia o que ia acontecer. Nem mesmo aquele menino tinha ideia. Porque talvez se ele tivesse ideia de que Jesus ia usar ele para alimentar uma multidão de 15 mil pessoas, ele tinha trazido pelo menos um balainho de pão, né? Pouco mais. Ele ia falar: mãe, vai mais pão, mãe, que Jesus vai precisar. Mãe, passei no concurso da multiplicação, sou eu agora. Mãe, recebi a unção de Deus, eu fui escolhido de Deus, e eu que vou levar os 5 pães e 2 peixinhos. Não tinha. Acordou de manhã, talvez como fazia todos os dias, preparou a sua malinha, o seu lanchinho. Aliás, irmão, de tudo aquele povo, o único preparado, né? O único precavido, nem os discípulos estavam. O único precavido era o menino. Talvez nem ele se preparou, quem sabe foi a mãe dele, né? Porque a mãe é assim, né? A mãe, a gente está casado, velho, barba branca, cheio de fios, fio grande, já quase casando de novo, e a mãe está dizendo: ô filho, põe a blusa. Esquece a blusa aí, filho. A mãe ainda continua cuidando. Quem sabe até a mãe dele insistiu: filho, leva um lanchinho para você comer. Leva um lanchinho, pode ser que demore. Põe na tua malinha aí umas bolachinhas, que nem tem pai e mãe que vem para a igreja, traz na malinha, né, tio Mike, Anne? Traz a bolachinha do filho. Pai e mãe vem para a igreja, vai para algum lugar, sempre na malinha tem lá uma mamadeirinha, a bolachinha, alguma coisinha. É só um lanchinho. Não tem expectativa de fazer algo extraordinário.
Não era o plano. Não era o plano, não havia essa expectativa no menino. Não havia essa expectativa nos homens. Mas era o que Deus já tinha decidido fazer. Porque às vezes é assim que Deus faz, irmão. Às vezes a gente despreza, nós não criamos expectativa em Deus, porque nós estamos, às vezes, atentos demais ao que os homens estão dizendo. Às vezes estamos atentos demais às escolhas que os homens estão fazendo. Aquilo que os homens estão dizendo que é bom, o que é ruim, o que Deus faz. Às vezes nós achamos que os homens podem decidir o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, com quem Ele vai fazer. E não sabemos que o Senhor desse negócio é Ele. Quem decide é Ele, quem escolhe é Ele, quem elege é Ele, quem levanta é Ele, quem abate é Ele. Às vezes não estar nos planos dos homens não significa que nós não estamos nos planos de Deus. Não estar nos planos dos homens não significa que Deus não está nos vendo. Não estar nos planos dos homens não significa que não serviremos, não significa que não seremos usados. Não estar nos planos dos homens não significa nada, porque é Deus quem faz os planos. É Deus em quem realiza conforme a sua vontade, conforme o seu querer, como Ele fez na vida daquele menino, que não estava nos planos de ninguém. Só na hora que a chapa esquentou, na hora que Filipe desesperou, na hora que eu imagino, sabe que os discípulos morriam de medo de Jesus, né, irmão? Os discípulos, quando alguém tinha que falar alguma coisa para Jesus, ficavam competindo. Fala você. Eu não, fala você. Não, vai você. Eu estou fora, o problema é teu, meu. Fala, eu sei que fala você que foi lá. Eu não vou falar que eu estou fora. Eu sei que a gente vai lá, volta com quente, dói fervendo, que Jesus não aliviava. Jesus era um pastor brabo, irmão. Não vi falar que ele pregou com um cabo de vassoura na mão, mas ele é brabo também. O chicote, mas o chicote que ele passou no povo lá. Jesus era brabo. Então eu imagino quando Jesus olhou para Filipe e disse: e agora, Filipe, o que nós vamos fazer? Acho que ele olhou para os outros discípulos, um baixou a cabeça, o outro já disfarçou alguma coisa, disse: estou fora. Ó, Filipe, esse é teu, vai que é teu. Aí chega o outro com a solução, apresentando um menininho que não estava nos planos. Quando a chapa esquentou, quando a coisa ficou difícil, quando acho que eles se sentiram pressionados, então André, ele vem com uma ideia maluca, uma ideia doida, algo, fruto do desespero talvez, fruto da angústia. Jesus perguntou: o que nós vamos fazer? Tem que dar uma solução, nós temos que apresentar alguma coisa. E na hora da angústia: tem aqui um menino, consigo pôr 2 peixinhos. Imediatamente o menino que não estava nos planos foi inserido no desespero. Foi inserido porque os homens não sabiam o que fazer. Foi inserido porque os homens não tinham uma solução. Então o que tinha era a única coisa que tinha: 5 pães e 2 peixinhos, aquele menino. Como quando Golias falava, como Golias gritava, e os homens desesperados, o exército de Deus com medo, o rei desesperado. Então ele disse: manda esse menininho lá lutar com o gigante. Um ato de desespero. Às vezes é num ato de desespero, Deus permite. Jesus incitou aqui. Jesus colocou ainda mais gasolina no fogo, apertou um pouco mais e disse: e agora, Filipe? E agora você? E agora? Qual é a solução que você apresenta? E é por isso, irmão, que às vezes Deus coloca a gente na berlinda mesmo. O problema está ali, Ele bem sabe o que vai fazer, mas Ele disse: e agora, Eduardo, o que você vai fazer? E agora, como é que você vai resolver isso? E agora, como é que vai? Que solução você tem para apresentar? Ele já sabe tudo que vai acontecer, mas Ele faz. Ele deixa a gente sofrer, sentir o peso da nossa incapacidade. Ou talvez para dar aquela baixadinha na bola, né? Felipe, segura aí. Mateus, fica quietinho. João, dá um segurado. E agora? E agora o que vocês vão fazer? E agora que solução vocês vão apresentar? Que plano vocês têm? Qual que é o plano agora? Qual que é a solução agora? Qual que é a saída agora? A multidão está aí, está com fome. Não temos dinheiro, nem lugar para comprar todo esse pão. E agora como vai ser?
Então, no desespero daqueles homens, eles ofereceram para Jesus tudo que tinha, envergonhados. Ó, Senhor, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? Que plano mais louco esse nosso? Que coisa mais ínfima. Um menino que não estava nos planos se tornou de uma hora para outra o personagem principal da história. Pegou essa? Vou falar de novo. Um menino que não estava nos planos, de um momento para o outro, se tornou o personagem principal da história. Aqui tem um menino, não sabemos nenhum nome, não foi dado nome, mas era um menino que Deus escolheu para ser usado, porque ele não tinha muito. E é o segundo tópico. Ele não tinha muito a oferecer, mas ele ofereceu tudo o que ele tinha. Uma atitude de amor, confiança e desprendimento. Deus não precisa de muito, mas é importante que ofereçamos tudo. Está aqui um menino que não tem muito, disse o discípulo. Não tem muito para oferecer, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas ele fez o quê? Ele deu tudo. Não era muito para o discípulo, não era muito para a multidão, não era muito para quem não era o dono dos pães e dos peixinhos, mas para aquele menino era tudo que ele tinha. Porque às vezes o dos outros não é muito, mas quando é da gente, irmão, quando é da gente, que quanto menos a gente tem, mais valor a gente dá. A gente que tem só um carro, eu tenho só um carro. Meu Deus, o meu carro, a gente cuida onde vai estacionar, como é que vai deixar, e se vai lavar, e a gente cuida se roubarem meu carro, é o desespero. Eu só tenho ele, o que é isso aí? Mas quem tem mais carro, quem tem muitos carros, um carro faz diferença. E a gente às vezes, quanto menos tem, mais importante fica. Eu lembrei de manhã, vou contar de novo a história. Quando eu era criança, ia para a escola. Lá, vez em quando, muito raro, muito difícil, nós tínhamos um dinheirinho para comprar um lanchinho. Quem já comprou um lanche na escola, assim, de vez em quando? As nossas infâncias sofridas, difícil, né? De vez em quando a mãe dava um dinheirinho. Hoje as crianças é só alegria. Leva lanche para a escola. Nem lanche não levava. Mas lembro de uma vez que a mãe arrumamos um dinheirinho, não sei como ganhou. Foi lá na escola, lá onde eu morava, em Santa Catarina. A gente era muito famoso, lá ainda é até hoje, a laranjinha, né? Água da Serra. Laranjinha, água da Serra. Agora tem por aí, já vi para vender aí. Só que aquelas garrafinhas pequenininhas, irmão. Sabe aquela que dá 2 chupinhos, acabou? Eu nem sei quantos ml tem aquele negócio lá. Uma garrafinha. Uma garrafinha. E eu peguei o dinheirinho e disse, vou comprar uma laranjinha. Porque era chique montar uma laranjinha. Era, né? Ó, comprar uma laranjinha. Ó, o cara tá por dentro. A gente ficava metido com a laranjinha na mão. Aí pegava, comprava a laranjinha, pegou a laranjinha, colocava o canudinho. Quando eu virava, a cantina era uma portinha pequenininha assim. Quando eu virava assim, estava a multidão. Todos meus amigos, dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho. Coração quase saiu pela boca, irmão, minha laranjinha. Porque quando é dos outros não é nada, mas quando é meu, é a minha laranjinha. O menino é o meu pão, o meu peixinho. É tudo que eu tenho. Os outros não trouxeram, o problema é que não trouxe. Eu tenho, é o meu. Como é que eu vou dar? E eu. Eu tinha uma técnica lá, né? Mas tinha uma técnica que não falhava. Não sei se alguém já fez isso. Mas eu dava laranjinha, né? Como é que não ia dar para os amigos, né? Mas eu segurava no canudinho. Um pouquinho, tá? E ficava olhando o canudinho. Passou do meu dedo ali, a laranjinha, eu já... Você está rindo, mas você já fez isso, né? Hã? A pessoa... Chegava a dar cãibra no beiço de chupar, ela não saía mais nada. Não, já tomou. Agora o outro. Eu tinha que economizar para eu tomar minha laranjinha. Porque era minha, irmão. Olha aqui. Era o pãozinho dele. Era o peixinho dele. Era o lanchinho dele. Uma criança que talvez nem sabia exatamente o que estava acontecendo.
Eles correndo para lá e para cá, já suado, né? Porque criança no meio da multidão sempre aparece suado, cabelo pingando de suor. 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus chama aquele menino, e ele chega diante de Jesus e diz: está aqui os 5 pães, dá o peixe, dá para cá, gurizinho. Ah, irmão, sabe o que a gente faz às vezes, quando Jesus chama a gente assim, para dar um pouquinho que a gente tem? Senhor, vamos fazer o seguinte, vou repartir. Tem 5 pão aqui, eu vou dar 2 para vocês. O senhor vai multiplicar mesmo? Vai ter bastantão, eu vou dar 2 para vocês e um peixinho. Eu fico com 3 pão e peixinho, repartiu, beleza? Aí, ó, eu já ajudei. Olha, irmão, como a gente é. Eu já ajudei. Eu já fiz a minha. Ah, tá sabendo, né? Já fiz a minha parte. Eu dei 2 pão, eu dei um peixinho, ninguém mais deu nada. Quer me cobrar o quê? Mas aquele menino, ele chegou diante de Jesus com seu lanchinho, que era só dele, e entregou. Não tinha muito a oferecer, mas ele ofereceu tudo o que ele tinha, numa atitude de amor, de confiança e desprendimento. Ah, Jesus está aqui, pega meus pães, meus peixes. Se der certo esse negócio, nós vamos tudo se fartar. Mas não der certo, Jesus, eu jejuo, vamos jejuar tudo junto. Nós estamos juntos. Eu confio no Senhor, eu confio em Ti, Jesus. Eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Tudo que eu tenho é Teu. Tudo que eu sou é Teu, tudo que eu possuo é Teu. Senhor, eu Te entrego tudo, eu Te entrego a minha vida, até o pouquinho que eu tenho. Porque às vezes a gente só tem um pouquinho de tempo. E daí, eu só tenho esse pouquinho. Eu tenho que usar para mim. Às vezes a gente só tem um pouquinho de vontade. Às vezes só tem um pouquinho para oferecer, um pouquinho de conhecimento. O lanchinho daquele menino era só um pouquinho. Mas ele ofereceu tudo que ele tinha. Como aquela viuvinha que quando Jesus estava do lado do gasofilácio na entrada do templo, com os seus discípulos acompanhando quem ofertava, e veio um homem rico e deu muito dinheiro, e depois veio a viuvinha com as suas moedinhas, e tudo que ela tinha colocou aquelas moedinhas, e Jesus disse: quem deu a maior oferta? E eles disseram: eu acho que foi o ricão lá, olha o tantão de dinheiro que ele deu. Jesus disse: não, aquele homem deu daquilo que sobra, mas essa viuvinha, ela deu, era tudo que ela tinha, era o único. Ela deu tudo. Ela não deu apenas aquilo que sobrava, ela deu tudo. E por isso que ela foi abençoada. Aquele menino, ele não deu o que estava sobrando, ele deu tudo o que ele tinha. E em um certo momento, por um pequeno período, por um pequeno momento, aquele menino ficou sem nada. Por um pequeno momento, porque ele entregou tudo, aquele menino passou a ter nada. Ele ficou sem nada. Ele agora era igual à multidão. Ele agora estava igual a todos os outros. Ele não tinha nada, ele não possuía nada. Ele dependia de Jesus, como todos os outros dependiam de Jesus. Ele agora precisava de um milagre, como todos os outros precisavam de um milagre. Mas a diferença é que Jesus, aquele que opera milagre, estava ali. Não tinha muito a oferecer, mas ofereceu tudo o que ele tinha, porque Deus não precisa de muito. Nós retemos às vezes aquilo que Deus nos deu, porque achamos que não é muito, achamos que não vai fazer diferença. Quem sou eu? Que diferença eu faço? Olha aqui, mano, eu lá no culto sou só mais um cantando, eu lá no culto sou só mais um ouvindo, eu lá na célula sou só mais um participando, só mais um no meio da multidão. Não tenho muito a oferecer, não tenho muito a dar, eu não tenho muito com o que contribuir. E Deus não está olhando no muito, mas Ele está olhando naquilo que temos, porque Ele não precisa de muito, mas Ele precisa que algo seja entregue. 5 pães e 2 peixinhos.
Uma ideia doida, uma coisa maluca, uma multidão, um menino. E Jesus chama todos e pega aquele menino, e aquele menino vem e faz essa entrega extraordinária, numa atitude verdadeira de amor, confiança e desprendimento. O resultado não vem daqui a pouquinho. A outra coisa que, deixa eu olhar para o relógio. Não sabia, olha aqui, irmão, isso é bem importante. Não sabia o menino que estava preparado para ser usado para uma grande obra. Oh, meu Deus. Ao separar seus pães e peixes, não imaginava ser a refeição de 5.000 homens. Havia um milagre em sua bolsa. Os discípulos não sabiam, o menino não sabia, mas Jesus já tinha planos. Ele não tinha ideia, irmão. Como eu falei no início, ele não tinha, ele nem imaginava que ele estava pronto para ser usado por Jesus para fazer um grande milagre. Ele nem tinha expectativas. Ele nem sabia que tudo que Jesus precisava para usar ele já estava com ele. Tudo que Jesus precisava para fazer um grande milagre na vida dele, através da vida dele, já estava nele, já estava na bolsa. Saiu de casa com um milagre dentro da bolsa. O milagre estava com ele. Talvez ele ocupadinho com as outras crianças, com os seus pais, talvez, sei lá, brincando, correndo, prestando atenção em Jesus, admirado com os milagres que Jesus fazia. Nem sabia ele que ele tinha um milagre, caminhava com ele dentro da bolsa dele. O milagre já estava ali, só esperando o tempo oportuno para aparecer. Só esperando o tempo oportuno para ser revelado. Só esperando o tempo oportuno para ser manifesto. O milagre já estava, Deus já tinha dado, já tinha entregado, já estava com ele. E ele nem sabia. Ele achou que isso ia para o culto. Olha aqui, pega essa. Ele achou que ele só ia para o culto, que ele era só uma criança, que ele ainda era incapaz, que ele ainda era impotente, que ele não sabia, não tinha ideia, que ele já estava nos planos de Deus, que ele já estava nos planos de Jesus. Que Jesus já sabia, a Bíblia diz que Jesus já sabia bem o que ele ia fazer. Antes de apresentarem o menino, a Bíblia, Jesus perguntou para Filipe: e agora, Filipe? E Filipe: eu não sei. Mas Jesus perguntou só para perguntar, porque ele já sabia. Jesus já sabia dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus já sabia do pequenininho, do pouquinho do menininho. O menininho já estava nos planos, Deus já estava olhando, Jesus já estava acompanhando, já estava preparado. Deus estava preparando, Jesus estava já aguardando o momento em que aquele menino seria usado como uma ferramenta de milagres de Deus, para abençoar uma grande multidão, para resolver o problema de uma grande multidão, para resolver o problema dos discípulos. Oh Deus, onde é que está o meu menininho que vai resolver o meu problema? Vai resolver o problema do pastor. Estava no meio da multidão, com um milagre na bolsa, e nem sabia. Está no meio da multidão, com um milagre nas mãos, e ainda não sabe. Mas no momento oportuno, alguém encontrou e disse: está aqui o menino. Está aqui aquele que vai ser usado como uma ferramenta de Deus, uma ferramenta de milagres, para impactar toda uma multidão. Deus vai usar para fazer algo extraordinário. Ele nem sabia, ele não tinha ideia, mas havia um milagre em sua bolsa, irmão. Se você está no meio da multidão, não despreze o pouco que Jesus te deu, porque talvez Deus já colocou um milagre na tua bolsa. Deus já colocou um milagre na tua vida. Mas é só um lanchinho. Entrega na mão de Jesus, você vai ver o que ele faz esse lanchinho. Mas é só uma vontadezinha. Põe na mão de Jesus, você vai ver o que ele faz com essa vontadezinha. É só um desejo, um sonhinho meu. Põe o teu sonho na mão de Jesus e você vai ver na luz do dia ele multiplicando isso e impactando uma cidade inteira. Um menino
menino e o seu lanche. Não sabia, mas já estava pronto. Não sabia, mas já estava preparado. Não sabia, mas já estava nos planos. Ó, aqui, você já está nos planos. Nem sabia. E o milagre já estava com ele. E para encerrar aqui, o último aqui. O lanche que era para ser só do menino, serviu uma multidão e lhe rendeu ainda muitas sobras. Preste atenção aqui, ó, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. E ninguém vence Deus em dar. Ninguém vence Deus em dar, irmão. Olha aqui, se aquele menino ele decidisse: não vou dar meu lanche não. Não vou dar meu lanche não. É o meu lanche. Foi eu que trouxe. Eu que me preparei, o lanche é meu, eu vou comer eu. Estava errado? Não estava. Ele tinha razão, era dele, o lanche dele. Ele podia ir embora, questionável, uma atitude egoísta talvez, mas é o que nós somos, egoístas. Nós às vezes não damos, não oferecemos, porque é o meu, é nosso, é meu, é o meu tempo. É o meu tempo do descanso, é o meu tempo do lazer, é o meu tempo disso, é o meu dia daquilo, é o meu momento daquele negócio. É o meu, é só o que eu tenho, é pouquinho, eu tenho que aproveitar para mim. Não posso compartilhar porque é o meu. E daí como é que vai ficar? E se eu dou, eu fico sem. E a gente fica preocupado porque é tão pouquinho, só o que a gente tem. Aquele menino podia dizer: não, mas é o meu lanche. Não quero oferecer. Não quero dar, eu nem sei o que vai acontecer. Ele não sabia que Jesus ia multiplicar. Ele não sabia, irmão. Jesus não falou: vou multiplicar, daqui que eu vou multiplicar. Ele não falou. Ele só falou: manda o povo sentar aí. E falou: daqui os pães e os peixes. Ele podia ter falado isso, podia. Mas olha aqui para mim, irmão. Nós acabamos de ler. Ele entregou os pães e os peixes, que era só dele. E às vezes a gente fica tão preocupado com o nosso buchinho, tão preocupado com as nossas vontades, tão preocupado com aquilo que nós queremos, com aquilo que desejamos, e quando temos só um pouquinho, não, esse aqui é meu, eu quero para mim. Deus deu para mim, então bota Deus no meio, né? Mas foi Deus que me deu. Deus deu e Ele tirou, como disse Jó, né? Foi Deus que me deu. Se ele fica para ele ia saciar a sua fome, ia. Ele saciava a sua fome, ficava satisfeito. Mas uma multidão ficava faminto. E ele ia para casa de mãos abanando. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Ele entregou os pães e os peixinhos. E Jesus começou a multiplicar. E encheu os cestos, os discípulos levavam. E servia as pessoas, e o cesto ficava vazio, e o discípulo voltava. Jesus enchia o cesto, voltava, e servia mais um pouco. E um outro dizia: eu quero mais um pedaço, ou dá mais um peixinho aí, ou tem mais um pão. Opa, está aqui, pode pegar, se serve, porque a Bíblia diz que eles serviram até que todos se saciaram. E todos, inclui o menino, porque aquele menino comeu bem também. Jesus multiplicou e ele se fartou junto com todo mundo, porque a Bíblia diz que no final, irmão, né? Que nem eu falei hoje, no final eles olhavam para o peixe e repugnavam. Nem quero mais. Estou farto. Estou cheio. Jesus já me abençoou, não quero mais. Então no final Jesus diz: recolhe o que sobrou. E de 5 pães e 2 peixinhos sobraram 12 cestos cheios. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu tenho certeza que aquele menino, além de poder se saciar junto com todos, saciar a sua fome junto, ainda voltou para casa com um bocado para levar para sua casa. Quando ele entregou nas mãos de Jesus o pouco que ele tinha, com o pouco que ele tinha, Jesus alimentou toda a multidão. Todos se saciaram. O menino também ficou satisfeito. E ainda sobrou. Jesus multiplicou e ele foi abençoado com a multiplicação de Deus na vida dele mesmo. Porque Jesus botou a mão naquele negócio. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque ninguém vence Deus em dar. Eu fico imaginando
como aquele menino foi abençoado naquele dia, não só pelo pão e o peixe que ele comeu, não só porque talvez o que sobrou e provavelmente ele levou para a sua casa, porque ele não teve prejuízos, não houve prejuízos, mas o mais importante, eu fico imaginando a alegria daquele menino, quando ele olha para Jesus e vê o seu pãozinho sendo multiplicado. Ele olha para Jesus e vê o seu peixinho sendo multiplicado. Ele olha para os discípulos e vê os cestos cheios. Era o seu pãozinho, o seu peixinho, era o que ele ofereceu, o que ele deu. Ele olha para a multidão comendo, se fartando, Jesus multiplicando, e ele pode dizer: é o meu pãozinho, o meu peixe, são os meus 5 pãozinhos, meus 2 peixinhos ali, está comendo, fui eu que trouxe. Fui eu que fiz, fui eu que coloquei, eu que contribuí, eu que fui usado, eu sou a ferramenta de Deus, uma ferramenta de milagres. No momento de milagre, a alegria, a satisfação e o prazer de dizer: tudo isso está acontecendo porque Deus está me usando. Eu fui usado para trazer um pouquinho, era só um pouquinho, mas Jesus transformou em muito, porque eu coloquei disponível nas mãos dele. Uma multidão satisfeita, uma multidão de homens e mulheres abençoados, porque havia ali um menino e o seu lanche. Um menino, 5 pães, 2 peixinhos e um grande milagre. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus.